Eu acho que demorou umas 2 horas e 15 minutos pra chegar em Kyoto e foi assim super rápido. Você nem sente o trem se movendo. Estamos em Nárnia, segundo a minha mãe. Acabamos de chegar em Kyoto e esse é o nosso quarto. Tem esse cantinho aqui, tem uma lavadora, uma geladeira, micro-ondas, um armáriozinho pra colocar as roupas, um corredor e esse é o banheiro, gente. Eu adoro os detalhes amadeirados. E esse vaso aqui, ele é aquecido, que é perfeito pro inverno. Aqui é o chuveiro. Eu acho que demorou umas 2 horas e 15 minutos pra chegar em Kyoto e foi assim super rápido, você nem sente o trem se movendo. E eu também acabei dormindo, tirando uma sonequinha. E, gente, pra sair da estação de Tóquio foi tão complicado com esse tanto de mala. E agora eu entendi o porquê das pessoas andarem com malas tão pequenas assim com elas, porque é muito difícil, é muito inacessível. O chão da estação é totalmente... como eu posso falar? Ele tem umas partes que são em relevo, então dificulta muito às vezes você puxar a mala. Então a gente não encontrou o elevador assim bem na frente do lugar onde a gente precisava ir e assim foi um desafio, mas eu fiquei feliz da gente não ter perdido, porque assim o ticket em si ele tava todo em japonês. Aqui as pessoas elas não falam muito inglês, é muito difícil encontrar alguém que fala o inglês que você possa ter uma conversa assim longa. Então eu achei um pouco desafiador essa questão, mas nós chegamos bem em Kyoto. Tô muito, muito feliz e em paz que esse período passou e agora eu tô super animada pra explorar Kyoto. Amanhã a gente vai fazer um tour muito legal que vai ser em vários lugares turísticos aqui. Então eu tô muito animada, porque às vezes é muito difícil a gente calcular o tempo certo que vai demorar pra descobrir cada lugar. Então você tendo um tour, um guia turístico, né, pra te ajudar, facilita muito esse processo. Ainda mais pra nós que vamos ficar aqui apenas alguns dias, eu queria ter certeza que daria pra explorar assim todos os lugares que a gente ainda não viu. Então por isso eu decidi ter um guia turístico para facilitar essa nossa estadia aqui. E aí, na sexta-feira, também a gente vai fazer uma coisa muito legal, que é fazer matcha. E assim, eu tô muito, muito, muito animada. Viemos nesse lugar e eles têm diversas coisas, assim, de café, de bebidas. Eu tô comprando um leite de amêndoa não, desculpa, de aveia. E eu também tô comprando um kombucha para levar. Eles têm várias coisas aqui, ainda tem o segundo andar. Eu tô muito animada. Estamos no restaurante e olha o que a gente encontra. Uma garrafa de Coca-Cola Zero, só que verde. Gente, eu achei muito legal.
Estamos aqui em um dos templos, gente, é a coisa mais linda. Assim, a arquitetura, tudo é imenso e é no topo de uma montanha. E nós temos ainda mais uns 5 ou 6 templos para descobrir. E, gente, é muito lindo. A natureza daqui é perfeita, as árvores são maravilhosas e eu tô muito empolgada. Vocês acreditam que hoje eu buquei o tour, na verdade, pra amanhã? Só que eu achei que era hoje. Então eu tava a caminho do tour e eles falaram, não, seu tour não é hoje. E aí eu conversei com eles e eles conseguiram me relocar pra hoje, né? Então eu fiquei muito feliz, porque eu acordei muito, muito cedo pra estar lá no horário. Então eu tô muito empolgada pelo fato de estar aqui hoje, porque amanhã eu tinha bucado aquele tour, não tour, né? A cerimônia do mate, então tô muito feliz que amanhã ainda vou continuar fazendo a cerimônia. Chama do tour. Ai, fantástico. Fora o frio, eu achei que não fosse suportar, né? Mas está muito frio em Kyoto. Nesse parque tem muito arborizado, muita água. Mas é fantástico, vale a pena. Sim. Acordamos o quê? 6h da manhã. Mas é fantástico, tô amando. O bom de pegar um tour é porque eles calculam direitinho o tempo que você fica em cada lugar. Então, a gente chegou aqui, eu acho que era 8h20, e eles falaram que a gente tinha um tempo X, né, pra conhecer o lugar e tudo mais. E 9h10 da cachoeirinha que tem ali levaria 15 minutos pra chegar no estacionamento. Então, eles falaram pra gente chegar no estacionamento 9h25. O que é muito bom, porque a gente começa a calcular de uma maneira mais exata. Porque se fosse eu ia ficar aqui, andando o dia inteiro, como se não houvesse amanhã, né? Então, dessa forma dá pra você aproveitar muito do passeio. São muito exatos, né? São muito legais. E assim, como a gente pegou um tour que é um ônibus, quando a gente chega aqui, eles já explicaram basicamente como as coisas funcionam, a história do lugar. E assim, gente, tem um lugar ali que eu vou mostrar pra vocês que aparentemente 200 pessoas tentaram pular dele. E eu falei assim, nossa, deve ser algo relacionado a pessoa tentar se machucar, né? Mas não. Muitas pessoas são assim fanáticas, né? Então elas acham que se elas pularem de uma altura X ou se elas pularem de tal lugar, algo vai acontecer para que elas sejam salvas ou para que a sorte delas mude. Então, olha a altura desse lugar que elas pularam. E o mais incrível é que 170 pessoas sobreviveram. É muito louco isso. Olha a altura desse lugar, gente. Tipo, o chão é uma loucura. A gente acabou de chegar em um lugar onde tem uma fonte, né? Na verdade, eles chamam de cachoeira. Só que são 3 lugares onde sai água. E eles falam que nesses 3 lugares são coisas diferentes que você toma para receber daquilo. Por exemplo, um lado desses é amor, outro lado deles é inteligência e o outro lado é longevidade. E as pessoas estão bebendo da água para que elas atraiam isso na vida delas, mas elas não podem tomar água de mais de um lugar. O que você acha dessas 3 fontes? Você não ia tomar só de uma? Eu não vou tomar não, porque eu não quero só uma coisa, eu quero todas. Eu não quero escolher ter inteligência e não ter amor. Ter longevidade, mas não ter inteligência. Eu não, eu já tenho tudo. A fonte da vida a gente sabe quem é, né? A gente respeita, né, a religião de cada um e aquilo que as pessoas acreditam, mas eu gosto de ver, observar como as pessoas também praticam, né? A fé, né? A fé na sua vida. E fé move, né, Bárbara? Sim. Sem fé é impossível, né, filha? Então, por isso, gente, eu escolhi não beber hoje, porque na minha cabeça eu estou traindo todas as 3, entendeu?
bonitinho. Que linda cidade, gata. Sim. Apaixonada. Pra cidade do interior, mas não, né? Tipo, tem aquele moderno, movimento, tem a modernidade, tem a acessibilidade, né, com relação às lojas, mas dá aquele sentimento de que você tá no interior. Por mais que seja uma área turística, ainda assim é pacata, né? Gente, eu achei lindo o lugar, tá bem lotado, mas é assim, muito bonito. Parece que você tá num mundo paralelo, real. Gente, já tá bem calor agora, viu? Minha cabeça tá queimando. Mas muito bom. Bom que não tá frio. Gente, olha a perfeição desse lugar. Tô chocada. Tô apaixonada nesse lugar. É um dos lugares mais surreais e mais bonitos, assim, que eu já vim. É encantador, assim, todos esses monumentos aqui de Kyoto, sério. Tá correndo de quem, Vitória? Já perdeu o ônibus. Quem? Vai não, a guia não vai deixar a gente não, ela ficou nossa fã. Best friend. Você não é a bambambam do exercício? Vitória, desce com elegância. Eu segurando o corrimão, dá licença, porque eu caio. Eu me tombo. Como é que a Miss faz, vai? E o tchau de Miss? E o beijo de Miss? Quando coloca a coroa? E a coroa? Muito bom dia, esse é o meu lookinho de hoje. Nós estamos finalmente indo pra cerimônia de mate. Eu tô muito animada, gente. Gente, ontem foi uma loucura a minha vida. Até perder minha câmera eu perdi, mas eu encontrei ela depois. Foi assim, uma loucura, eu estava muito cansada. Fiz muitas coisas ontem, mas valeu a pena. Eu queria muito aproveitar esses últimos dias aqui, tipo assim, explorar o máximo que eu pudesse. Então, ontem foi um dia onde eu cheguei no hotel, a gente comeu um burrito e assim, eu desmaiei. Fiquei muito cansada hoje, a gente nem acordou pra tomar o café da manhã no hotel. Agora a gente chegou nesse lugar pra tomar café antes da cerimônia, porque lá só vai ter matcha. Mas assim, eu tô muito empolgada, descansei, então nós temos mais 2 dias e meio aqui, então tô muito empolgada pra explorar ainda mais. Amanhã nós vamos fazer um passeio muito especial também, nós vamos pra Nara, que é uma região que tem vários templos, tem... Qual é o nome daqueles bichinhos, dos deers? Eu vou colocar uma fotinha aqui do lado pra vocês verem. Tem um parque cheio deles. E assim, você pode alimentá-los, eles são muito amigáveis e eu tô muito empolgada pra conhecê-los. Pedimos uma torradinha com ovo e tem presunto também, um moca e um bolo de banana.
japonesa hoje, gente. Terminamos a cerimônia do mate e foi assim, incrível. Como fala a sua experiência, mãe? Ai, Bárbara, eu assim, senti uma atmosfera tão diferente de paz, sabe? De conexão, que eu fiquei muito assim emocionada com a cultura e com uma série de fatores que não é nada do que a gente pensa e é tão maravilhoso que eu saí leve. E o mate que a gente tomou era um mate sem leite, só que o gosto era assim incrível, né, mãe? Não tinha nada a ver do que eu experimentei. Tipo, não era amargo, tinha um gosto mais suave. Você via que era um mate assim puro, sabe? Foi muito incrível. E a forma como você deve mexer o matcha não é tipo em movimentos circulares, é pra frente e pra trás. E nem muito rápido. E você tem que fazer de uma forma que tenha aquela espuminha em cima. Eu achei incrível, assim, ver que pode dar espuminha sem colocar leite. Eu fiquei chocada. Eu gostei muito. A gente depois fez uma caligrafia japonesa, que foi muito legal. Eu tô até com a minha aqui, que eu gostei bastante. O significado da sua? A minha significa amor. E da minha mãe significa glória. Olha que legal. Gostei muito, me lembrou dos tempos que eu fazia arte quando eu era criança. E eu achei muito legal, tipo, trazer daquele ensinamento pro nosso dia a dia, né? Fazer as coisas com mais tranquilidade, com menos ansiedade. Porque, assim, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu vejo que eu sou um pouco agitada, né? Fazendo as coisas do dia a dia. Quando eu tô na cozinha, eu quero fazer tudo muito rápido, sabe? E isso, querendo ou não, ao longo do tempo causa consequências, porque chega um momento que você tá, assim, drenada, né? Que você faz tudo tão rápido. E se você fizesse as coisas de maneira mais consciente, mais presente, mais tranquila, você nunca ia ter esses momentos de tipo assim, gente, eu tô muito cansada, eu não posso fazer nada o dia inteiro porque eu estou muito exausta, sabe, mentalmente, fisicamente. Então eu acho legal essa prática, assim, estar presente, sabe, não ficar fazendo algo aqui e não pensar, não fazer algo aqui e ficar pensando em outra coisa, sabe. Às vezes eu tenho muito desses momentos de eu tô fazendo uma coisa, mas eu tô pensando em outra, e aí depois eu nem lembro o que eu fiz. Eu nem lembro o que aconteceu, que nem ontem lá na loja. Eu creio que eu deixei ela no balcão, né, de atendimento, e assim, eu nem me toquei, eu nem sei como ela sumiu, porque eu não estava presente naquele momento. Eu tava fazendo as coisas de uma forma muito involuntária. Eu acho legal trazer essa tranquilidade, sabe, pro dia a dia, e essa presença, né, e atenção. Eu acho que é o que tá faltando também na minha vida, trazer mais atenção, assim, para as coisas que eu faço e tá realmente vivendo aquela experiência com todos os seus sentidos, com sua audição, com sua visão, com o seu olfato, tudo, sabe? Paradinha para comer, gente. Esse é o nosso almoço. No caso, 5 horas da tarde. Vamos fazer umas comprinhas. Eu tive que comprar um cartão de memória para minha câmera. Por algum motivo não estava funcionando. Então nós fomos numa loja bem grande e é bem popular aqui em Kyoto, que tem tipo tudo, de cosméticos, eletrônicos, souvenirs. Se chama Don Quixote. E assim, é ótimo para você encontrar tudo que você precisa. É ótimo também de ir para você comprar presentes e tudo mais. Nós fomos em Tóquio e eles têm várias unidades aqui em Kyoto também. Agora nós vamos comer e depois nós vamos num café de porquinhos. Nossa, esse arroz tá com uma cara muito boa. O interessante é que o arroz japonês e o egípcio, eles se parecem muito, porque eles são gordinhos e é muito gostoso.
Gente, olha o tamanho desses porquinhos. Esses aqui são irmãos, então eles querem ficar perto um dos outros. I got too excited. Oh, hello. Hello. Gente, olha os três apaixonados pela minha mãe. Ficaram aqui quase o tempo todo. Estamos agora checando um brechó. E tem muito brechó aqui no Japão. Eu fiquei muito impressionada na qualidade também dos produtos, sabe? Olhem só esses óculos, gente. Eu tô passada. Gente, aqui no Japão é cheio de bequinho. Vocês estão vendo? Olha o tamanhozinho das ruas. E o incrível é que mesmo você andando tipo 10 horas da noite não dá medo, né, mãe? É muito. A gente acabou de ir lá no mercado procurando por fruta, mas não tinha, então a gente tá caminhando por uma loja onde tem Fruta. Onde tem fruta. De Goiânia, gosta de salada, piqui, arroz, feijão e fruta. Começando o nosso dia, indo pra Nara, gente, foi muito complicado. Eu não sei o que os japoneses aprontam nesses metrôs aqui, mas é muito difícil de entender. Você tem que pagar por estação que você vai. Não é tipo só um ticket que te dá acesso pra entrar no metrô. Então, assim, eu tô muito confusa, mas eu pedi uma informação lá, o cara soube mais ou menos me responder. O pessoal aqui não fala inglês, assim, de jeito nenhum, e eu fiquei muito chocada, porque é um lugar tão internacional. As pessoas riscam. Tipo assim, as pessoas não falam inglês. Eu me senti na Turquia, novamente. Tem muita gente que não vê Starbucks ontem. É. Fala bem. Mas assim, acho que é menos de 1% da população aqui fala inglês, sério. Gente, o engraçado é que a gente não imagina, né, que um país tão desenvolvido em vários aspectos e as pessoas não conseguem falar inglês. Eu acho que minha mãe me perguntou se eu moraria aqui. E eu falei que não, eu não gostaria de morar aqui por causa disso. Eu achei o lugar, o lugar incrível, assim, em vários aspectos, mas em outros, assim, deixou muito a desejar. Acho que a imagem que às vezes a gente tem do Japão é muito diferente, né, daquilo que é realmente o lugar, né? Tipo assim, a minha visão de Japão era um lugar super desenvolvido em vários... era um lugar super desenvolvido, assim, e de fato, mas é meio inacessível as coisas, sabe? Eles já foram desligando as luzes, o som. Tipo assim, o pessoal aqui é meio curto e grosso, sabe? E eu acho que viajando para esses lugares a gente consegue apreciar mais o brasileiro, né? Porque imagina, gente, se a gente tivesse condições, se o nosso país fosse um país rico, onde o governo não fosse corrupto, onde as pessoas tivessem acesso à educação básica, cara, ninguém ia segurar o Brasil. Né? Ninguém ia segurar o Brasil, porque assim, o Brasil tem várias qualidades em diversos aspectos, sabe? É maravilhoso. É muito abençoado em vários quesitos, assim.
segundo a minha mãe. Gente, eu achei que eu não ia... mesmo, gente. Eu achei que eu não iria chegar aqui, porque uma viagem que era pra levar 1 hora, demorou 2 horas no final. E assim, quebramos a cabeça diversas vezes, nos perdemos, foi uma loucura. E os sinais, basicamente, assim, em japonês, não dava pra entender nada. A gente perguntava pras pessoas, as pessoas não sabiam nos informar. Foi uma loucura, né? Mas estamos aqui, não vamos reclamar, né? Depois de reclamar por 5 minutos. Mas eu tô muito animada pra ver os viadinhos. É os viadinhos que fala? Não, é outro nome. Os veados, mas não sei, eu esqueci. Eu não sei, É gente. assim, Papai Noel. Me desculpem pela ignorância, mas eu não sei o nome. Comidinha chinesa ontem, gente. Eu tava com muita fome, então a gente decidiu parar nesse restaurante pra comer antes de ir no parque. A gente vai experimentar esses sushis que são muito famosos aqui. Eles são embalados com uma folha. Qual é o nome dessa folha? É folha de uva? A gente não sabe exatamente a folha, mas é uma forma típica aqui deles comerem. Ele é mais salgado, ele é diferente, né, dos sushis que a gente come. Então tô empolgada pra experimentar. Arigatou gozaimasu. Mãe, pega aí, 2 pra senhora. Vou de minha mão. Vai não. Bárbara, aí. Cadê? Ai! O chifre, o chifre! Hello! Ele vai vir atrás de mim. Eu não tenho mais comida, amigo. Ai, o chifre descendo. Ai, meu Deus. Nossa, que plenitude. Estamos passando num túnel, gente, estamos indo para um lugar turístico, que é um jardim muito bonito. A gente queria alimentar os animais no parque, mas a gente não conseguiu encontrar ninguém que pudesse vender aqueles biscoitinhos que você dá para eles. Então a gente tá indo lá, nesse jardim. Eu acho que vai ser bem legal, assim. Muito, muito, muito bonito. Vou cumprimentar para, menina. Dá pra ele, menina. E o medo? Hey, manners. Bárbara, a rainha dos bichinhos. Esse rapaz me parou e ele ofereceu um tour. Só que eu achei que fosse um tour de ônibus. E ele vai levar a gente nesse carrinho. E ele que carrega essa carruagem. Gente, é incrível. Quanta força, né, Bárbara? É. Please relax. Ok. I'm a safety driver. Ok, Neymar. thank you. Thank you. Yoshi, mãe. My name is Yoshi. Yoshi. Nice to meet you. Gente, eles vão correndo assim na carruagem. Maratonista. Com certeza. Biscuit. Konnichiwa. Let's go. And then it leaves from tree. Que lindo. Esse, sem dúvidas, foi acho que o meu passeio favorito, né? E bem mais rápido. É, eu gostei bastante, que o ar aqui é muito fresco. Eu amei também estar em contato com os animais. Eles são muito fofinhos, gente. Assim, é impossível você ver animais como eles tão perto assim, poder tocá-los também. Eu achei muito lindo. A falar, a cantar, assim, 3 vezes perto da gente. E Foi perto da gente. né?
E aqui é a cidade deles, né? As pessoas, elas não comem, não matam, não machucam eles. Tem hospital. Tem hospital pra eles também. E o pessoal respeita muito. Nos deparamos com um pé de cerejeira. E tá dando flores, gente. Na verdade, em abril, o pé fica assim, cheinho de flores. É a coisa mais linda. Gente, viemos nesse lugar de matcha e assim, olhem esses matchas. Nossa, eu tô passada, eu quero todos. É uma benção, né, filha? Você queria ver sorvetinho de matcha. Comprou ainda um chaveirinho pra bolsa dela, que ela é colecionadora, nata. E agora a gente tá indo embora, né, filha? Sushi, aquele que é empacotadinho numa folha. Vou experimentar. Bom? Gostoso. É diferente, né? Essa foi que você saber qual é. Esse aqui é outro, com outro tipo de peixe. Bom? Viemos em um restaurante japonês tradicional e vamos comer um bife katsu, que é meio frito assim. Na verdade não é meio frito, ele é super frito, né? Ele foi frito por fora, né? Mas É. por dentro ele é mais... Sim, ele é mais sequinho. Acabamos de chegar no hotel depois do nosso jantar. E hoje foi um dia muito legal, a gente não esperava fazer tanta coisa assim. Quando foi dando assim na hora do almoço e a gente ainda tava ocupada com umas coisas, eu fiquei assim, nossa, será que vai dar tempo de fazer tudo? E deu super certo. Eu amei o passeio de hoje com os veados. São muito bonitinhos, gente. E a princípio eu tava com um pouco de medo, assim, deles me morderem, mas foi super tranquilo. Achei que eles são bem acostumados, assim, com essa presença de pessoas ali, porque é uma cidade bem turística. E assim, gente, era um parque, assim, gigantesco, cheio deles. E eles, tipo assim, estavam em todos os lugares mesmo. No ponto turístico a gente foi, como vocês puderam ver. Então, achei muito legal. Foi muito bom. Foi diferente da experiência que a gente teve com o porquinho, com os porquinhos, né, aqui. E eu achei eles muito carinhosos, né? Por mais que sejam animais selvagens, eles foram bem receptivos, assim, com a gente. Então, bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso último café da manhã em Kyoto. Como a senhora está se sentindo, mãe? Os cafés aqui, as comidas aqui, os restaurantes aqui são, assim, muito bons e são, assim, muito diferentes. Gostei bastante da experiência, gente. Com certeza, eu acho que seria um lugar que eu voltaria. Criativos pra caramba aí, né? É muito bom, eu gostei bastante. Uma experiência bem mais, eu acho que centrada, assim, mais presente do que a que eu tive em Tóquio. Mas eu gostei de Tóquio também, foi um lugar diferente, assim. E foi legal tirar as próprias conclusões do lugar, assim, diferente daquilo que às vezes a gente vê nos filmes. Então, acho que é bom sempre a gente ter as nossas próprias experiências nesse sentido. Olha aqui a apresentação, gente. E a vista. Daí o ninja ali do nada. Nossa, definitivamente o matcha aqui em Kyoto é diferente, viu? Eu só sei que tudo que eu pensava era matcha. Sorvete de matcha, matcha latte, sobremesa de matcha. Nossa, foi uma loucura, assim. Nossa. Tipo, tinha tudo. Ontem a gente tomou até uma bebida de matcha que era meio gaseificada. Muito boa também. Uma soda. Uma soda de matcha. Gostosa. Encerrar esse vlog por aqui, gente. Muito obrigada por ter assistido até o final. E espero que vocês tenham gostado desse passeio com a gente no Japão. E é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Sua gratidão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.